O que seria para você, se você concorda comigo, ou seja, se a indústria é o futuro mesmo, e quais são os caminhos que você proporia para que o Brasil alcançasse e retomasse o nosso processo de industrialização? Muito boa pergunta. Primeiro que não há uma evidência concreta de que um país só vai se desenvolver se ele tiver industrialização. E para corroborar o meu ponto de vista, eu posso pegar o exemplo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos está sofrendo um processo de desindustrialização há bastante tempo, e vários países ricos, desenvolvidos, sofrem esse processo de desindustrialização, ou seja, a indústria ela perde participação no PIB, enquanto que o setor de serviços, e no caso do Brasil o agro, ele ganha participação no PIB. E não é verdade, porque os Estados Unidos continuam sendo a economia mais forte do mundo, crescendo com taxas robustas, dado que já é um país desenvolvido. Então, porque os Estados Unidos continuam tendo uma produtividade muito alta. Então, primeiro que não há uma evidência clara de que você só vai ser desenvolvido ou rico se você tiver industrialização. Tanto é que a pesquisa econômica ela mudou muito. Antes só se falava disso, você precisa acumular capital para poder crescer, para poder gerar o desenvolvimento econômico. Hoje é consenso entre os economistas nas pesquisas mais modernas que o que importa é a produtividade do país. Como você produz as coisas, a maneira, quanto mais produtivo você é, mais você vai ter crescimento econômico, geração de renda e etc. E daí eu queria vir com uma história para dizer especificamente sobre o Brasil. Em 1961, a pobreza do Nordeste chamava muita atenção. E o John Kennedy ele era presidente. E naquela época ele queria saber um pouco sobre os planos do Brasil e como ajudar a resolver a pobreza do Nordeste. E daí ele mandou um cara que chamava Douglas North vir aqui para o Nordeste e ver quais eram os planos. E aí lá tinha um outro cara que pensava exatamente dessa forma, como ele está dizendo, o Celso Furtado, que achava que o Estado devia ser sempre o motor de desenvolvimento da economia, que o Nordeste só seria uma região próspera se industrializasse. E daí o Douglas North passou aqui 3 meses. E ele voltou para os Estados Unidos. E aí o Kennedy perguntou para ele, o que você achou lá? Ele falou, não tem a menor chance daquilo dar certo. Porque o Nordeste não tem mão de obra qualificada, não tem educação primária, não tem mercado consumidor e não tinha as matérias-primas suficientes para você poder ter uma indústria naquele local. Ou seja, aquilo não era uma área industrial. O que o Nordeste deveria fazer, segundo Douglas North, era investir em mão de obra primária, né, educação básica, resolver questões de saneamento básico, resolver questões da primeira infância, para depois poder pensar nessas coisas. Bom, aí o John Kennedy morreu, Douglas North acabou voltando para os Estados Unidos. Passaram aí mais de 50 anos, o Nordeste continua sendo a região mais pobre do Brasil, não ouviram Douglas North, ouviram o Celso Furtado, e você não conseguiu desenvolver aquela região. E o Douglas North, o que aconteceu com ele? Ganhou um prêmio Nobel em Economia. Então, essa é a minha visão. Eu acho que sim, você pode pensar em planos de industrialização, etc., mas o Brasil tem 100 milhões de pessoas sem saneamento básico, o Brasil tem uma das piores educações básicas do mundo, então a gente é o país que promete um trem-bala, porque isso vai reindustrializar, e aí você vai lá, consome bilhões do orçamento público, como aconteceu em 2010, quando prometeram um trem-bala para ficar pronto para a Copa do Mundo, e foi gasto todo o dinheiro, e ninguém fez nenhuma viagem nesse trem-bala até hoje. Então, sim, industrialização pode ser importante, mas você não tem evidência de que um país só vai ser rico se ele se industrializar. O Chile é um exemplo disso, a Austrália é um exemplo disso, os Estados Unidos agora, se isso fosse verdade, você veria a desindustrialização acontecendo, ou seja, a indústria caindo lá como porcentagem do PIB, e você veria uma desaceleração brutal na economia americana. E não é isso que a gente vê. Então hoje, você tem muitos serviços na economia e ela consegue sim absorver parte da mão de obra e você consegue ter um crescimento econômico. Por quê? Porque você tem uma economia de mercado que funciona, você tem inovação, você tem tecnologia em outras áreas. Então, dizer que o Brasil só vai dar certo se tiver uma grande industrialização, eu não acredito nisso e não é minha opinião, são os dados, são as pesquisas que mostram isso daí.